E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Lamp Games. E vamos aqui agora com um Broken Review de um jogo que eu tava aguardando pra jogar. E eu comentei desse jogo quando eu fiz os lançamentos de maio aqui no canal. E eu tô falando de Mixtape. Ele é um jogo narrativo, vamos falar um pouco do que ele apresenta de gameplay. Lançado agora no dia 7 de maio, desenvolvido pela Beethoven and Dinosaurs e distribuído pela Annapurna Interactive. Se vocês nunca ouviram falar desse estúdio, recomendo vocês a darem uma olhada, porque em 2021 eles desenvolveram o jogo The Artful Escape, e Mixtape também vai ter uma relação intrínseca e muito forte com a música. The Artful Escape é um jogo que eu curto demais. É maravilhoso, The Artful Escape. Tanto seu estilo artístico, quanto a sua parte sonora, sua história viajada. E a gente vai encontrar muitos desses elementos em Mixtape. Porém aqui de uma forma mais pé no chão do que em The Artful Escape. Mixtape, ele vai acompanhar 3 amigos que vão viver um último dia naquela cidade que eles estão após terminarem o high school deles, e ali cada um vai acabar tomando caminhos diferentes. Eles tinham planejado uma road trip, mas já não vai dar certo porque uma das amigas vai ir para Nova York morar com a irmã em busca do sonho dela. Então é aquela fase da vida que os personagens estão saindo da adolescência, e o jogo ele vai trazer o aspecto de reviver memórias, porque toda a gameplay dele vai ser baseado em você ir para o ambiente e reviver, visitar memórias do passado desses personagens, como eles se conheceram, momentos marcantes na sua jornada pelo colégio, nas suas travessuras aí na adolescência. Então eles estão basicamente se tornando jovens adultos, e esse último dia vai ser bastante marcante porque vai ter uma grande festa com bebida, com muita gente, tipo aquelas bem de filme americano mesmo. E eles querem viver esse momento juntos. E sempre, ou melhor, em todo momento, essas lembranças são acompanhadas de uma trilha sonora que eles estão trabalhando para marcar os momentos na sua vida. Então, é um jogo bastante interessante. A trilha sonora do jogo é muito boa. Assim como eu falei, The Artful Escape também tem uma relação com a música. Mixtape vai ter essa associação de sentimentos, musicalidade e o que você tá sentindo e vivendo naquele momento. E é um jogo que realmente não vai ter muita gameplay. Eu vi gente reclamando disso. Ah, mas você não joga, tem a fase do beijo ali e tal. Uma fase... uma dinâmica de 2 línguas que você fica mexendo. Mas eu achei bastante interessante tudo que o jogo propõe, porque ele é o tipo de jogo que ele não se preocupa em esconder que o foco realmente está na sua narrativa. Então você vai viver essas lembranças, você vai de uma certa forma ser impactada pela relação dos personagens, pela relação familiar deles, e remete bastante àquela quebra de como é crescer, né? Que antes você tava no ensino médio ali, aí você tá saindo, assumindo novos compromissos, tendo que correr atrás de coisas, e o jogo ele representa essa fase. Claro que a gente vê isso muito de um ponto de vista americanizado. Eu pensando na questão brasileira, América Latina como um todo, eu acho que essas questões são aplicadas de formas diferentes, mas são sentimentos de mudança em comum que são fáceis de você reconhecer e se conectar, mesmo não sendo par a par com o que a gente vive. E os personagens são bem descritos, são interessantes, eles têm suas características únicas ali, e de forma geral eu acho um jogo muito redondinho, muito gostoso, e ele tem uma duração ali que não se estende para se tornar aquele título narrativo que você busca o final. O final ele simplesmente acontece. Você se encaminha, você tá vendo as horas do dia passar, você tá vendo os eventos acontecerem, e basicamente você vai demorar coisa de umas 4 horas e meia para fechar o jogo. Pro título narrativo e para o que ele se propõe, eu acho um tempo bem bacana, bem honesto. Ele
foi disponibilizado Day One Game Pass, né? E você também encontra ele, por exemplo, na Steam sendo vendido a R$53. Então assim, se fosse 400, talvez eu ficaria bem puto, né? Porque a gente pensa em 400 como um jogo que vai durar horas e horas, mas eu acho que eles acertaram a relação do preço, duração do jogo, se encaixando com a proposta que eles queriam contar. Então é um jogo que eu acho que é divertido, é marcante e ele tem um visual bastante único também, que é uma coisa que eu queria comentar com vocês, porque ele traz uma estética que vai trabalhar como que frames a menos propositalmente, sabe? Então você vê o personagem caminhando de uma certa forma um pouco mais lenta, você vê que o personagem não vai correr nas fases, então tem que ir do ponto A ao ponto B na floresta. Então você vai realmente caminhando com o personagem, vendo a vista, escutando os diálogos, cercando essa proposta narrativa para você não acelerar a sua experiência de uma forma que atrapalhe você entender a história ou de se conectar com a história. Então eu acho que é um jogo muito competente, muito gostoso. Recomendo vocês, se puderem, a jogar Mixtape. E já comentando aqui também sobre isso, eu sei que tem gente que não gosta, que vai falar, é só um Walk Simulator, não tem dinâmicas de gameplay. Tem, você vai ter várias minigames durante o jogo que vão representar as lembranças, como por exemplo, partida de softball, correr com um carrinho de supermercado, descer na rua, fugindo da polícia. Então assim, essas dinâmicas que são um aspecto do gameplay do jogo juntamente com a narrativa. Então é um título que ele tá abraçando esse público e ele vai nesse viés de trazer a narrativa, não vai colocar nada muito intenso, mas vai colocar elementos que você controla dentro do ambiente dele. Então, eu acho que é uma experiência válida, é sim um jogo, e eu acho que a gente não pode ter essa cabeça fechada do, olha, isso não é um jogo porque eu não tô dando tiro, porque eu não tô chutando uma bola. Não, é um jogo, é uma experiência narrativa, ponto final. Se você não gosta, entenda que existe esse público e simplesmente o jogo não é pra você, assim como todo jogo não é pra todo mundo. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu deveria ter comentado na parte narrativa, mas acabou passando, é como que o jogo consegue mostrar pra gente a questão da experiência da cabeça adolescente viajada, sabe? Porque, por exemplo, muitas situações que você tá vivendo ali com os personagens, ela vai começar de uma forma realista e vai tomando um negócio muito viajado, dos personagens voando pelo ar, imaginando uma queda na água muito mais lenta do que acontece com um carrinho de supermercado rolando no ar, que você sabe que não está acontecendo daquela forma na realidade, mas que funciona muito bem como uma abstração do quão fantástico aquela experiência está sendo para aqueles jovens. Então, é uma forma de você contar como eles estão vivendo ou quão interessante é para eles, sem necessariamente ser explícito com as palavras e utilizar o ambiente e toda a parte mais lúdica do jogo e que a mídia videogame permite proporcionar para trazer esse elemento para a sala. Então, gostei bastante de Mixtape, que nem eu falei, recomendo muito que vocês joguem, é um título muito interessante. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima. E claro, lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas.